Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer a revisão turbo da matéria de Direito Penal Militar, focado especificadamente no concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Antes de tudo, peço desculpas pela minha voz, eu venho aí de 2 dias aí acamado, né? Fiquei gripado, fiquei bem ruim e eu queria estar 100% para gravar essas aulas, essas 2 aulas que restam ainda. Entretanto, eu vou fazer uma viagem, então eu não sei se vai dar tempo, se daria tempo de ficar 100% e gravar essas aulas antes. Então vocês já me desculpem aí por qualquer coisa, a voz, alguma tosse eventual aí durante a transmissão, mas vamos aí para o que é mais importante, né, que é os estudos. Então aqui eu trago o link da nossa loja, o link do nosso Instagram, o link onde tem uma apresentação dos nossos simulados, tenho também a apresentação da nossa apostila, o nosso canal, que tem essas aulas gratuitas que eu estou gravando, e os nossos drives. O nosso drive, que contém as aulas, os materiais das aulas, de forma gratuita também, é só baixar, tá? Então vamos começar aqui com o artigo 2º do CPM, que é o Código Penal Militar. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória irrecorrível, salvo quanto aos efeitos da natureza civil. Eu coloquei aqui não confundir é civil, porque geralmente eles colocam aqui natureza penal. Não, a natureza penal ela é abolida, né? Quando é, por exemplo, revogada uma lei, por exemplo. Já os efeitos de natureza civil, eles permanecem. A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Aqui eu marquei de verde porque eles colocam salvo quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. E na verdade é ainda quando. Mesmo que o agente já foi condenado, aquela sentença já é irrecorrível, ela retroage. Vamos supor, o cara está lá cumprindo uma pena porque ele praticou o crime de motim, um exemplo. O crime de motim, quando ele praticou, tinha uma pena de 5 a 10 anos, tá? Um exemplo. Só que depois que ele já está lá cumprindo essa pena e tudo mais, esse crime passa a prever uma pena de 3 a 8 anos. Por mais que ele já tenha sido condenado irrecorrível e tudo mais, essa lei retroage, tá? Para alcançá-lo, e ele vai responder essa lei mais benéfica. Para se reconhecer qual a mais favorável, a lei posterior e a anterior devem ser consideradas separadamente, cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Então, gente, o que esse parágrafo 2º quer dizer? Que quando for analisar qual a lei mais favorável ao agente, você não pode fazer a junção de leis, até porque o STF veda a junção dessas leis. Então, o que ele tem que fazer? Por exemplo, o juiz do caso ali, ele tem que pegar a lei separada. Ele não pode pegar, por exemplo, os benefícios da lei A e os benefícios da B, né? Fazer uma junção e colocar e condenar o réu a essa junção, né? Pegar as melhores coisas da A e as melhores coisas da lei B e fazer uma junção e condenar o cara. Na verdade, ele tem que ver separadamente qual a mais benéfica e aplicar ela por inteiro, né? Não pode pegar um pouco de um e um pouco de outro. As medidas de segurança regem-se pela lei vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Ou seja, as medidas de segurança ela é regida pela lei quando for aplicar a sentença, né? O tempo da sentença é o que rege a medida de segurança. Entretanto, se ela for diversa, é o tempo da execução, né? Quando o condenado já está cumprindo aquela medida. A lei excepcional ou temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração,
ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Essa aqui tem no Código Penal também, né? É bem batido que, por exemplo, durante a lei da Copa, se uma pessoa praticou um crime durante a lei da Copa, e aí, por exemplo, a Copa já acabou, ele vai ser responsabilizado por mais que essa lei já tenha perdido sua vigência. Mesma coisa, durante as medidas de uma pandemia. Por mais que a pandemia já tenha acabado, se ele praticou o crime enquanto a lei estava vigente naquela época, ele vai responder mesmo se a sua duração já foi cessada, tá? E aqui eu coloquei um lembrete, né? Lembrar que falei sobre o tempo e o lugar do crime no direito penal e no direito penal militar na aula de direito penal, tá? Então, tem nesse canal aqui, tá? A minha revisão turbo de direito penal, o qual eu falei do lugar, tempo do crime e tal, tanto no direito penal, tanto no direito penal militar. Vocês assistem lá. Crimes militares em tempo de paz. Eu até coloquei uma observação que esse é o artigo mais importante do Código Penal Militar. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes que trata esse código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não prevista, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Ou seja, se o crime está previsto no Código Penal Militar e não está previsto no Código Penal Comum, ou está previsto de forma diversa, ou seja, só tem previsão no Código Penal Militar, então ele vai responder pelo Código Penal Militar, independentemente de quem seja o agente, de onde ele esteja, tá? Esse é o primeiro inciso. Agora, o segundo inciso é quando esse crime está previsto no Código Penal Comum e também no Código Penal Militar. Então aí você já tem uma análise a fazer, né? E aí vem as alíneas. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação. Ou seja, militar da ativa e militar versus militar da ativa. Responde pelo Código Penal Militar. Todos esses que eu vou ler aqui é o Código Penal Militar, tá? Por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Por militar em serviço em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar, em formatura, ou ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio. Essas partes que eu estou sublinhando, marcando aqui, é as partes que são mais cobradas, tá? Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou civil contra as instituições militares, considerando como tais não só os compreendidos no inciso 1, como os do inciso 2, nos seguintes casos: contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar, em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo, contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à determinação legal superior.
Os crimes que traz desse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do júri. Então, gente, crime. Um militar pratica um crime doloso contra a vida de um civil. É, então, competência do tribunal do júri, não é a justiça militar que vai julgar, tá? Os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito da aplicação da lei penal militar. Esse artigo é muito importante. Aqui ele quer dizer que o militar da reserva ou o reformado, se ele está empregado na administração militar, ele equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito da aplicação da lei penal militar. Ou seja, mesmo que ele está na reserva, ou reformado aqui, né? Se ele está trabalhando lá na administração militar, ele é considerado um militar da ativa. E aí vai ser aplicado, né, a lei penal militar como se ele estivesse na ativa mesmo. O militar da reserva ou reformado conserva-se a responsabilidade e prerrogativas do posto ou graduação para efeito da aplicação da lei penal militar quando ele pratica ou quando contra ele é praticado o crime militar, tá? Esses artigos aqui são muito importantes, gente. Vocês têm que ler ele mais de uma vez, não só aqui durante a nossa revisão. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas combinadas para o tempo de paz com aumento de 1/3. Ou seja, os crimes em tempo de guerra têm a mesma pena dos crimes em tempo de paz com aumento de 1/3. É considerado militar, para efeito da aplicação deste código, qualquer pessoa em que, em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às Forças Armadas para nelas servir em posto, graduação ou sujeição à disciplina militar. Equipara-se ao comandante, para o efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção. Então, considera-se comandante toda autoridade com função de direção. Comandante. O militar que, em virtude de função, exerce autoridade sobre o outro de igual posto ou graduação, considera-se superior, tá? Superior é uma coisa, comandante é outra. Superior é quando eu estou acima, comandante é quando ele tem uma autoridade ali aqui como fala aqui, toda autoridade com função de direção, ou seja, ele direciona ali, ele tem um comando diferente de superior. Disse o crime. Aqui já mudamos para o crime. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena, tentativa. Eu sempre coloquei esse mnemônico aqui, ó, que a tentativa, a palavra tentativa, ela tem 3T, né? Tentativa. Então eu coloquei, lembra dos 3T, que é diminuir de 1 a 2/3. Todo crime tentado. E lembrando, gente, não confunda. Crime tentado é quando o agente não conseguiu por circunstâncias alheias, tá? Não é, por exemplo, assim, eu saquei minha pistola, dei um tiro no cara, não quero mais continuar dando tiro, coloco a pistola aqui e vou embora. Isso aí pode assim, por exemplo, agora eu vou mostrar que no direito penal não tem arrependimento posterior, mas isso já não caberia tentativa. Poderia ser, por exemplo, uma desistência, tá? Então, tentado é quando eu pratico a ação e por circunstâncias alheias à minha vontade, o crime não se consumou, né? Então, por exemplo, eu vou lá, tô dando um tiro lá e eu ouço a sirene da polícia. E aí eu saio correndo. Então, por circunstâncias alheias, né? A polícia estava chegando, não foi porque eu quis parar, entendeu? Aí sim, aí era
uma tentativa. Mas quando eu quis, eu não quero, por exemplo, eu saquei uma faca aqui e dei uma facada no cara. Tô vendo que ele tá morrendo aí, mas eu não quero continuar, vou levar ele pro hospital. Aí eu já não vou responder por tentativa. Por quê? Porque eu poderia prosseguir naquele momento. Então, pode ser que eu seja beneficiado pelo arrependimento posterior ou uma desistência voluntária, se fosse no Código Penal comum, né? Porque aqui eu vou mostrar para vocês que não tem um arrependimento posterior e que não pode confundir isso, né? O examinador troca, né? E aí o cara ele esquece, porque no Código Penal comum tem, e aqui não tem um arrependimento posterior. Mas lembrem disso, tá? Tentativa é circunstâncias alheias à vontade. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2 terços, podendo o juiz, no caso excepcional de gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Então vocês lembram, tentativa tem o 3T e diminui de 1 a 2 terços. Entretanto, em caso excepcional de gravidade, o juiz pode aplicar a pena do crime consumado, beleza? Não esqueça isso aqui, ó. E agora eu vou chegar no onde eu falei que eu ia passar um bizu. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou seja, desistência voluntária, eu poderia continuar, mas eu não quero, eu desisti. Então eu sempre coloco, eu dou um exemplo, eu desisto do que estou fazendo e arrependo do que já fiz, tá? Então, por exemplo, eu peguei um indivíduo aqui e dei um tiro nele e parei, eu desisti, falei, não quero mais. Diferente do arrependimento. Do arrependimento é aquilo assim. Eu vi lá, tem quatro munições aqui e efetuou os 4 tiros nele. Depois que ele já está lá caído, eu tive um arrependimento. Então eu pego e levo, tá? Então a desistência, você desiste no momento, né? Você desiste do que está fazendo e você arrepende do que você já fez, tá? Então, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, desistir de prosseguir, então desisto do que estou fazendo, ou impede que o resultado se produza. Aqui já muda completamente. Eu impeço que ele morra, por exemplo. Então eu arrependi do que eu já fiz, tá? Aqui já não é uma desistência mais. Arrependimento eficaz. Só responde pelos atos já praticados. Aí eu coloco a observação. No direito penal militar não existe o instituto do arrependimento posterior. Não confunda, tá? Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Disse o crime culposo quando o agente, deixando de empregar cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou ele prevê, mas ele supõe levemente que não se realizaria ou que poderia evitar. Salvo nos casos impressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Então, salvo os casos que prevê o crime culposo, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Ou seja, se eu pratico um crime que não tem a modalidade culposa, então eu não posso responder a título de culpa, né? Ou é doloso ou eu não vou responder por nada. Então, para eu responder por crime culposo, tem que haver a previsão. Pelos resultados que agravam, especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. O candidato faz uma mistura nesses dois aqui, ó. Um que é, salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Aqui é pelos resultados que agravam. É diferente. Especialmente as penas, só responde o agente quando houver causado, pelo menos culposamente. Nos crimes que não há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível, senão quando física ou material. Eu sempre lembro de FM. É que eu coloco para lembrar, porque
porque às vezes ele troca esses nomes aqui, mas eu coloco eu coloco FM, que é física ou material. O juiz pode atenuar a pena ainda quando punível o fato por excesso doloso. O juiz pode, tá? Aí o cara vem aqui e coloca aqui. Não. O examinador coloca não pode. Tornando assim a alternativa que incorreta, né? Eu gosto de colocar isso aqui porque aí vocês não esquecem. Então é pode, tá, gente? Elementos não constitutivos do crime. Deixam de ser elementos constitutivos do crime a qualidade superior ou de inferior quando não conhecida do agente. Ou seja, eu não sei que aquele cara era meu superior e eu pratiquei um crime contra ele. Então eu não posso responder com essa agravante, porque eu não sabia que ele era meu superior, né? A qualidade superior ou de inferior, ou de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou de sentinela, vigia ou plantão quando a ação é praticada em repulsa à agressão. Ou seja, se eu sofrendo uma agressão lá, o cara ele é meu superior e tá tirando onda com a minha cara. Se eu praticar alguma ação ali em repulsa àquela agressão, eu não posso não vou responder aí por esse agravante por ele ser meu superior, né? Porque é uma repulsa à agressão. Inimputáveis. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Gente, se no momento da ação ou da omissão ele não possui a capacidade, isento de pena, tá? Isso aí é batata, né? Tanto aí no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, é isso. Redução facultativa da pena. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui, grave isso aqui, ó, não suprime, mas diminui. Agora eu mostro por quê. Consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação não fica excluída da imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada sem prejuízo disposto no artigo 103. Ou seja, mnemônico não suprime, mas atenua. No Código Penal Militar ou no Código Penal Comum, isso aqui, se não me engano, na verdade é certeza, reduziria de 1 a 2 terços, tá? Mas aqui no Código Penal Militar, o inimputável, ele isenta de pena quando ele não tem nenhuma capacidade. Quando ele tem, por exemplo, meia capacidade ali, né, não suprime totalmente a sua capacidade de entendimento, ele não é reduzido de 1 a 2 terços. Ela pode ser atenuada, tá? Beleza? Lembrem-se disso. No Código Penal Comum, o inimputável ele é isento de pena quando ele não tem nenhuma capacidade. Quando ele tem a capacidade intermediária ali, reduz de 1 a 2 terços. Código Penal Comum. No Código Penal Militar, é o que eu estou falando aqui. O inimputável, ele não tem entendimento, nenhuma capacidade de entendimento, isenta de pena. Se ele tem um pouco, ou seja, não reduz tudo, não suprime tudo, a pena diminui, o juiz pode atenuar a pena. Já não é a redução de 1 a 2 terços igual no Código Penal Comum. Já na embriaguez, a embriaguez é do mesmo jeito do Código Penal Comum. A embriaguez completa, ou seja, o agente não tem o discernimento nenhum, isenta de pena. Já a embriaguez incompleta, que ele tem algum entendimento, aí é a embriaguez que eu até falo. Conte até 3, né? Embriaguez, conte até 3. Reduz de 1 a 2 terços, tá? Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Lembrem, tá? Não é embriaguez pré-ordenada não, né? Eu bebi para ficar louco e praticar o crime. Não, isso já é um agravante. Isso aqui, a embriaguez que ela é isenta de pena é um caso fortuito ou uma força maior. Era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente por embriaguez proveniente do caso fortuito ou força maior não possui ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade. Ou seja, ele não é plenamente capaz. Então ele tem uma parcela da capacidade. Então ele também não é inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Artigo 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a isso combinada. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, outros sim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Prestem atenção nessa parte. Não se comunicam, outros sim, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elas forem elementares do crime. Coloquei aqui artigo e parágrafo muito cobrado nas provas. A pena é agravada em relação ao agente que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes, coage outrem a execução material. Eu coloco outrem e coloco o M aqui em negrito para lembrar que é material do crime. Instiga ou determina a cometer crime alguém sujeito à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal, executa o crime ou nele participa mediante paga ou promessa de recompensa. A pena é atenuada com relação ao agente cuja participação no crime é de menor importância, tá? Aqui ele vem só menos importância, mas é de menor importância, né? Para vocês entenderem. Então, o cara que ele praticou um crime a participação dele ali foi de menor importância, a pena dele vai ser atenuada, tá? Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeças os que dirigem, provocam ou instigam a ação. Aqui eu não coloquei, mas o que é uma autoria coletiva necessária? Ela é diferente da autoria coletiva eventual. Por exemplo, um roubo. O roubo é um crime que pode ter uma autoria coletiva eventual, ou seja, eu posso praticar sozinho ou eu posso praticar com várias pessoas. Já a prática de crime de autoria coletiva necessária é que é necessário que haja mais de um agente, tá? Então, eventualmente eu posso praticar o crime sozinho ou com várias pessoas. Coletiva necessária é que para a prática daquele crime é necessário que tenha mais de 2 ou 3 agentes, não sei, depende do crime. Porque se for apenas um, não terá a tipificação daquele crime. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes, né? O T faz referência ao mais próximo. O português ajuda muito também na prova, hein, gente? Porque se ele coloca aqui, ó, quando o crime é cometido por inferiores ou um ou mais oficiais, são aqueles. Se a pessoa colocar aqui, ó, aqueles, a questão está errada. Porque ele está fazendo referência àqueles, que no caso seriam inferiores. Mas na verdade são estes, né? Então deixa eu já tirar essa cor vermelha aqui. Estes oficiais. Inferiores. Pronto, agora vocês vão saber. Quando falar estes, está referindo o mais próximo aqui, né? Então é o oficial. Quando falar aqueles, está referindo o mais distante, ou seja, os inferiores. Considerados cabeças, assim como os inferiores que exercem a função de oficial. Ou seja, o cabo exerce a função de oficial, a pena também será agravada para ele. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição e o contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. As penas principais são soldado, PM e RIR. Gente, eu deixei as penas principais aqui porque no edital lá, eles tiraram lá o nome, penas principais. Mas ainda tá lá o capítulo lá, né, um trem sim, das penas, e as penas principais estão lá dentro.
Então eu deixei aqui, porque não vai morrer, né, se você ler esse artigo a mais aqui. Então, porque é muito importante, eu não sei por que tiraram de lá, tá? Porque as penas principais, por exemplo, são mais importantes que as acessórias e elas foram tiradas, né, o nome lá, mas eu deixei aqui, vamos ler por precaução, né, melhor pecar pelo excesso aqui, lendo isso aqui, porque vai que você chega lá e tem um trem desse aqui, entendeu? Então as penas principais são morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e a reforma. Eu sempre coloco aqui, ó, lembrar que são 7 penas principais e dessas 7, apenas uma possui mais de uma palavra, que é a suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. O resto é apenas uma palavra: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento e reforma. A pena de morte é executada por fuzilamento. Aí o examinador coloca enforcamento. Mas é fuzilamento, tá, gente? Comunicação. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passa em julgado ao presidente da República e não pode ser executada senão depois de 7 dias após a comunicação. Ou seja, a sentença definitiva de morte ela só pode ser executada depois de 7 dias de comunicado ao presidente da República. Aí tem essa exceção aqui. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada quando exigir o interesse da ordem e da disciplina militar. Ou seja, os caras estão lá durante a guerra e aí o soldado praticou um crime. Vai ter que comunicar ao presidente, depois de 7 dias você mata o cara lá? Não. Se está durante, se é em zona de operações de guerra e tal, ele pode ser executado naquele mesmo momento. Esse artigo é muito importante. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 30. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. E eu fiz esse quadrinho aqui que ajuda bastante. Detenção mínimo 30 dias, máximo 10 anos. Reclusão mínimo 1 ano, máximo 30 anos. Gente, daqui é só leitura, tá? Não tem jeito. Tem que decorar isso aqui lendo. São penas acessórias: a perda de posto e patente, a indignidade para o oficialato, a incompatibilidade com o oficialato, a exclusão das Forças Armadas, a perda da função pública, ainda que eletiva, a inabilitação para o exercício da função pública, a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, a suspensão dos direitos políticos, equipara-se à função pública, a que é exercida em fase, que é fundação, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, ou sociedade que participe a União, o Estado ou o município como acionista majoritário. A perda de posse e patente resulta da condenação da pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos e importa a perda das condecorações. Incorre na inabilitação. Aqui, ó, a perda do posto da patente, eu coloco PPL. Pena privativa de liberdade. A perda de posse da patente resulta da condenação a PPL. Por que eu coloco PPL? Porque às vezes o cara coloca lá PRD, né, que é pena restritiva de direito, aí já não é. Por tempo superior a 2 anos e importa a perda das condecorações. Incorre na inabilitação para o exercício da função pública pelo prazo de até 2 anos, de 2 até 20 anos, o condenado à reclusão por mais de 4 anos, em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação do dever militar ou inerente à função pública. Eu coloco esse mnemônico aqui, ó, que é o mnemônico 2, 20 e o 4. Que você vai lembrar dessa ordem. É de 2 até 20 anos, condenado, o condenado à reclusão por mais de 4 anos. O condenado à PPL por mais de 2 anos, seja qual for o crime praticado, fica suspenso do exercício do pátrio poder, tutela ou curatela,
enquanto durar a execução da pena ou da medida de segurança imposta em substituição. Durante a execução da PPL ou da medida de segurança imposta em substituição ou enquanto perdura a inabilitação para a função pública, o condenado não pode votar e nem ser votado. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia ou indulto, só colocar um parênteses aqui. No Código Penal Militar não existe o Instituto da Graça, tá? Então eu coloquei aqui. Não existe graça no Código Penal Militar, para vocês lembrarem. Retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso. Nós já lemos aqui, né? A Abolitio Crimes. A prescrição, reabilitação, ressarcimento do dano no peculato culposo. Culposo, tá, gente? Não esquece. A extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a esse. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto a dos outros, a agravação da pena resultante da conexão. A prescrição refere-se à ação penal ou à execução da pena. A prescrição da ação penal começa a correr quando? No dia em que o crime se consumou, no caso de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência, nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. Então, a prescrição da ação penal começa a correr, em regra, né, do dia que o crime se consumou. No caso de tentativa, quando cessou a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, quando cessou a sua permanência. Nos crimes de falsidade, quando o fato se tornou conhecido. Redução. São reduzidos de metade os prazos da prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 ou maior de 70. Não confundir com a redução de 1/3 no tempo de cumprimento das penas aos menores de 21 e maiores de 70. A redução da metade refere-se à prescrição. Entendeu? Coloquei o bizu aqui para vocês. É imprescritível a execução das penas acessórias. As penas acessórias não prescrevem, gente. Lembrem disso. A prescrição começa a correr, tá? No crime de insubmissão, no dia em que o insubmisso atinge a idade de 30 anos. Ou seja, eu sou insubmisso. Quando eu atingir 30 anos, não é que o crime prescreveu, é que começou a correr. Diferentemente, nesse aqui, ó, no crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, essa só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 e seu oficial a de 60. Então aqui extingue quando ele atinge essa idade. Aqui a prescrição começa a correr, tá bom? A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício. Motim. Agora começamos a parte dos crimes, que é muito importante também. Motim. Reunirem-se militares ou assemelhados, agindo contra a ordem recebida de superior ou negando-se a cumpri-la, recusando a obediência superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência, assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra superior, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo, aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência em decorrência à ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar. Reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças. Gente, vocês me perdoem pela garganta aí, né, que tá bem ruim. Vocês não podem ver no vídeo aí, mas
Toda hora praticamente estou meio que parando, né? Tô dando uma tossida. Pode ser que não coloque no vídeo porque eu corto essas partes, né? Mas toda hora eu dou uma parada aqui, dou uma tossida. Por isso que tá meio ruim, mas não interessa, né? Nós temos que estudar do mesmo jeito. Revolta. Então, gente, só uma dica aqui, ó. O motim e a revolta é o mesmo crime, tá? É a mesma coisa. Por exemplo, assentindo a recusa conjunto de obediência, ocupando o quartel. Motim e revolta é o mesmo crime. Só que quando falar em revolta, vocês lembrem de revólver. Então, a única diferença é que na revolta eles vão estar de revólver, ou seja, vocês lembram, de revólver eles vão estar armados. No motim eles não têm essas armas, beleza? Então é o mesmo crime, motim e revolta é a mesma coisa. Só que na revolta eles têm um revólver, ou seja, eles estão armados. No motim eles não estão armados, que é o revolta. Parágrafo 1. Se os agentes estavam armados. Essa é a única diferença, tá? Reclusão de 8 a 20 anos com aumento de 1/3 para os cabeças. Motim e revolta, aumento de 1/3 para os cabeças. Organização de grupo para a prática de violência. Reunirem-se 2 ou mais militares ou assemelhados com armamento ou material bélico. Se vocês lerem armamento ou material bélico, já marca isso aqui, ó, organização de grupo para a prática de violência. Leu material bélico, já vem em organização de grupo para a prática de violência. Porque o examinador tenta confundir a cabeça aí do candidato. De propriedade militar, praticando violência a pessoa ou a coisa pública ou particular, em lugar sujeito ou não à administração militar. Reclusão de 4 a 8 anos. Omissão de lealdade, muito importante também. Deixar o militar ou assemelhado de levar o conhecimento do superior, o motim ou revolta de cuja participação teve notícia, preparação teve notícia, ou estando presente do ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo. Ou seja, a omissão é quando o cara ele ficou sabendo que vai haver uma revolta ou vai haver um motim, ou ele estava ali no meio e ele não levou essa informação ao superior. Violência contra o superior. Praticar violência contra o superior. Detenção de 3 meses a 2 anos. Formas qualificadas. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena de violência, a do crime contra a pessoa. Se da violência resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos, a pena é aumentada da 6ª parte se o crime ocorre em serviço. Violência contra o militar de serviço. Praticar violência contra o oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou contra o sentinela, vigia ou plantão. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Se a violência resulta em lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Se da violência resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade, ou seja, quando ausente o dolo do resultado, a pena é diminuída de metade. Do desrespeito a superior. Desrespeitar a superior diante de outro militar. Lembrem disso, tá? Desrespeitar a superior diante de outro militar. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da metade. Insubmissão. Gente, que eu coloquei só os artigos importantes, tá? Se eu coloquei aqui é porque é importante, vocês têm que ler eles. Deixar de apresentar-se o convocado da incorporação dentro do prazo que lhe for marcado, ou apresentando-se ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento. A pena de impedimento, a pena do insubmisso é o impedimento. Na mesma pena, incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de apresentar decorrido o prazo de licenciamento. Da deserção. Muito importante que em 8 dias.
ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias. Gente, toda vez que, por exemplo, colocar uma data, por exemplo, o desertor, ele deveria se apresentar dia 12. Vou perder uns minutinhos aqui explicando, mas é porque tem algumas vezes que caem umas datas e aí fica chato se o cara não tiver estudado. Deveria apresentar dia 12. O que você vai fazer? Você vai contar 9 dias para você ver que dia que ele que consuma o crime. Que aí seria. Porque é da meia-noite, né? Então, assim, no dia 12, ele não é deserto ainda. Por quê? Começa a contar da meia-noite do dia seguinte, ou seja, começaria a contar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deixa eu ver quanto deu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por mais de 8 dias. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele se consumaria aqui, ó, 21. Então, 600 contra 9 e o 9º dia aqui já é o dia que consumaria. Detenção de 6 meses a 2 anos, se oficial a pena é agravada. Lembre-se, gente, o ferro no oficial sempre entra mais grosso, né? Então, sempre quando é oficial, a pena é agravada. Vocês levam no geralzão aí. Na mesma pena incorre o militar que não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, findo o prazo de trânsito ou férias, deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele que termina ou é cassado a licença ou agregação, ou em que é declarado o estado de sítio de guerra, tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias, consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade criando ou simulando incapacidade. Deserção especial. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave de que é tripulante ou do deslocamento da unidade ou força em que serve. Detenção de 3 meses. Se após a partida ou deslocamento se apresentar dentro de 24 horas, a autoridade militar do lugar ou na falta desta, para a autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comandante militar competente. Comando militar competente. Omissão de oficial. Esse é o oficial que pratica. Deixar o oficial de proceder contra desertor sabendo ou devendo saber encontrar-se entre os seus comandados. Abandono de posto. Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Descumprimento de missão. Pode ser praticado na modalidade culposa. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe for confiada. Detenção de 6 meses a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave. Se é oficial agente, a pena é aumentada de 1/3. Lembra que eu falei que o ferro no oficial entra mais grosso, né? Se o agente exercer a função de comando, a pena é aumentada da metade. Embriagar-se o militar quando em serviço ou apresentar-se embriagado para prestá-lo. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Dormir em serviço. Dormir o militar quando em serviço como oficial de quarto ou de ronda ou em situação equivalente, ou não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão, às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. Exige-se o dolo, não há modalidade culposa. Então, o que eu tinha falado para vocês lá no início dessa aula. Se não há modalidade culposa, se ele dormiu sem querer, ele não praticou crime. Agora, como que vai provar que ele dormiu sem querer ou querendo, aí eu já não sei, né? Como que vai fazer isso? Mas, então vamos, né, pegou aí que ele encostou lá, ele dormiu.
Ele não teve a vontade de dormir, né? Então ele não vai praticar crime nenhum. Agora, se ele lá tirou a bota dele lá, o coturno dele lá, deitou, fez um travesseirinho com as paias lá, aí pronto, aí ele praticou, né? Porque ele teve o dolo, entendeu? O que eu tinha explicado antes lá. Desacato a superior. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Reclusão até 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. A pena é agravada se o superior é oficial, general ou comandante da unidade que pertence ao agente. Desacato militar. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos se o fato não constitui outro crime. Gente, é isso aí. Mais uma aula aí vencida, graças a Deus. Novamente peço desculpas aí pela voz. Tive que cortar essa aula várias vezes por tossir demais e tal. Mas, como eu disse, eu vou viajar e eu não poderia deixar vocês na mão aí também, né? Porque eu prometi que eu iria gravar todas as aulas. Então, vou gravar a de legislação especial, que falta, né? Porque essa seria a penúltima, né? Direito Penal Militar é a penúltima. E a última de legislação especial. Espero que ajudem os senhores e as senhoras aí a alcançar a tão sonhada aprovação. E fiquem com Deus, contem comigo.